Viver cercado de vozes, expectativas, demandas e distrações se tornou o modo de existência padrão da sociedade moderna. Mas para Henry David Thoreau, essa não era uma forma de vida aceitável, porque ele acreditava que o valor da vida humana só poderia ser plenamente compreendido quando nos desnudamos do ruído coletivo e voltamos ao essencial, e esse essencial quase sempre mora no silêncio, mora no vazio, mora na solidão, não como isolamento triste, mas como reencontro consigo mesmo, como retorno à fonte, como a única estrada onde a alma pode andar descalça, sem se ferir em espinhos que não são seus, pois para Thoreau, as multidões tendem a empurrar as pessoas para fora de si mesmas, moldando-as ao gosto do coletivo, ao ritmo do mercado, à dança do hábito, fazendo com que cada ser humano se torne apenas um reflexo do outro, uma sombra do que poderia ser, uma peça de um sistema que ignora a essência em nome da produção, da aparência e da adaptação. E por isso ele escolheu a solidão, não por desprezar os outros, mas por compreender que há momentos em que estar só é a única maneira de ser inteiro, de ouvir a própria voz sem que ela seja abafada por coros alheios, de andar com os próprios pés em vez de seguir marchando no passo forçado das massas que se esquecem de onde vieram e para onde vão, porque o mundo de Thoreau era um mundo onde a floresta era mais eloquente que os salões, onde a natureza dizia mais verdades que os jornais, onde uma manhã solitária à beira de um lago ensinava mais do que 1000 discursos em auditórios lotados. E não se tratava de misantropia, não era aversão à humanidade, era apenas o reconhecimento de que há profundezas da alma humana que só podem ser acessadas quando não estamos tentando agradar ninguém, quando não estamos representando para ninguém, quando não estamos nos medindo com os outros, mas simplesmente sendo, existindo, respirando, ouvindo o vento passar pelas folhas como se fosse uma oração que não precisa de tradução, pois há coisas que o barulho das multidões nunca vai permitir que escutemos. Há verdades que se calam no ruído da pressa. Há epifanias que só surgem no silêncio inteiro da solidão plena. E Thoreau entendeu isso não apenas com a mente, mas com a vida, ao se retirar por 2 anos para a margem do lago Walden, onde construiu sua cabana e sua filosofia, onde construiu sua liberdade e sua identidade, onde descobriu que ser livre não era fazer tudo o que se quer, mas sim aprender a desejar menos, a precisar menos, a existir sem se curvar ao ritmo de um mundo que insiste em nos convencer de que o valor de um ser humano está na quantidade de aplausos que recebe ou na quantidade de coisas que acumula, e para ele, quanto menos gente ao redor, mais ele conseguia escutar o que realmente importava, mais ele se via com clareza, mais ele compreendia o seu lugar no mundo. Porque as multidões tendem a confundir os olhos e o coração, tendem a nos colocar máscaras, tendem a nos arrastar para longe de nós mesmos. E isso é perigoso, porque quando nos perdemos de nós, todo o resto perde o sentido também. E talvez por isso ele dizia que preferia sentar-se sozinho em uma tora de madeira à beira do lago do que estar em companhia de pessoas que não lhe despertavam algo genuíno. Pois para Thoreau, não era a quantidade de relações que nutria o espírito, mas a qualidade da presença. E muitas vezes, a melhor companhia era a própria natureza, era a leitura de um bom livro, era o silêncio matinal, era o canto de um pássaro, era o cheiro da terra molhada. E tudo isso era suficiente para preencher a alma com aquilo que as multidões tentam preencher com palavras vazias e conversas apressadas, porque há uma beleza serena no estar só. Há uma sabedoria silenciosa em olhar o mundo de fora, em observar sem julgar, em respirar sem a pressa que os outros impõem, e é nesse espaço íntimo e silencioso que o autoconhecimento floresce, que a intuição desperta, que a criatividade emerge como uma nascente cristalina, que não foi tocada ainda pelas exigências do mundo, porque enquanto estamos cercados de vozes externas, dificilmente conseguimos ouvir a voz interna que sussurra direções mais verdadeiras, que aponta caminhos mais autênticos, e Thoreau sabia disso. E por isso buscava a distância da multidão, não como quem se isola, mas como quem se recolhe para se encontrar,
como quem sai do barulho para poder escrever sua própria canção sem que ela se confunda com a dos outros. E ao fazer isso, ele nos deixou um legado que atravessa os séculos. Uma filosofia que convida à interioridade, já a escuta atenta de si mesmo, a coragem de não seguir o fluxo apenas porque todos seguem, mas sim de parar, observar, refletir e, se necessário, caminhar na contramão, mesmo que isso signifique caminhar sozinho, porque há momentos na vida em que a solidão não é castigo, mas é cura, é reinício, é portal para uma vida mais consciente e menos condicionada, e é preciso coragem para isso. É preciso coragem para desagradar, para desapegar do pertencimento imediato, para não depender da validação constante. E essa coragem Thoreau cultivava com cada manhã passada no bosque, com cada linha que escrevia no diário, com cada escolha que fazia contra a corrente, pois ele sabia que o verdadeiro valor de uma existência está enquanto de nós colocamos nela, e não enquanto os outros enxergam ou aplaudem. E talvez seja essa a lição mais poderosa da sua solidão, que só conseguimos ser verdadeiramente humanos quando deixamos de viver para os olhos dos outros e passamos a viver em consonância com aquilo que pulsa dentro de nós, mesmo que para isso seja preciso andar em silêncio por trilhas menos conhecidas, mesmo que para isso seja preciso dizer não ao que todo mundo diz sim, mesmo que para isso seja necessário sentar-se à margem e apenas observar, pois só quem aprendeu a estar sozinho, de fato aprendeu a estar presente, inteiro, desperto, vivo, pois há uma clareza que só a solidão oferece, uma nitidez dos pensamentos que só floresce quando o mundo deixa de gritar, e você aprende a escutar o som das coisas que não têm voz, como o sussurro das árvores, o farfalhar das folhas, o canto súbito de um pássaro que não canta para ninguém, e sim porque é da sua natureza cantar. E Thoreau observava tudo isso com olhos que não estavam entorpecidos pelo excesso, mas abertos pela ausência, pela escolha consciente de não se deixar distrair, de não ser um entre tantos, de não viver por inércia, porque ele sabia que a multidão é o lugar onde as individualidades se dissolvem, onde as perguntas mais profundas são abafadas por respostas prontas, onde o medo de estar só transforma as pessoas em cópias umas das outras, vivendo existências previsíveis, automáticas, padronizadas, e talvez por isso ele dizia que preferia ouvir o som das árvores caindo na floresta do que o som de homens falando sem dizer nada. Porque há muito falatório no mundo, mas pouca escuta, muito movimento, mas pouca direção, muita interação, mas pouca conexão. E Thoreau via isso com lucidez. Via que a multidão não apenas aliena, mas anestesia. E para quem busca viver com intensidade, com verdade, com presença, isso é um veneno sutil, porque aos poucos vai apagando a centelha interior, vai abafando os impulsos autênticos, vai nos acostumando a uma vida que não é nossa, mas que seguimos porque todos seguem, e foi para escapar disso que ele se retirou, não por fraqueza, mas por força, porque é preciso força para romper, para abrir mão do conforto da companhia constante, para enfrentar os próprios fantasmas sem distrações, para olhar para dentro sem filtros, e essa força ele encontrou na solitude, na floresta, no tempo desacelerado, nos dias que não obedecem o relógio, mas sim o nascer e o pôr do sol, no viver que não corre, mas caminha, que não grita, mas sussurra, e foi nesse silêncio denso que ele reencontrou algo que muitos já tinham perdido, a capacidade de estar consigo mesmo, sem se entediar, sem se odiar, sem fugir, e essa talvez seja a maior tragédia do homem moderno, ter perdido o prazer da própria companhia, ter se tornado tão dependente do externo que não sabe mais quem é sem o outro. E por isso busca multidões, festas, redes sociais, relacionamentos, vícios, entretenimentos, qualquer coisa que o distraia de si mesmo, porque no fundo teme o que vai encontrar quando tudo silencia. Mas Thoreau não tinha esse medo, ou se tinha, o enfrentou, porque sabia que o medo só perde força quando é encarado, quando é olhado nos olhos, quando não fugimos mais, e foi assim que ele fez da solidão um território fértil. Não um deserto, mas um jardim, não um exílio, mas um lar.
porque na ausência do mundo, ele encontrou o universo. Na ausência de vozes, ele encontrou sabedoria. E talvez seja por isso que até hoje sua filosofia ecoa com tanta força, porque ela nasce do chão, nasce da vida vivida, nasce do silêncio, e não de discursos vazios. Nasce de uma escuta radical, de uma honestidade intransigente com a própria alma, e isso é raro, porque exige coragem, exige disciplina, exige uma recusa do que é fácil e uma entrega ao que é real, mesmo que esse real seja solitário, mesmo que não traga aplausos, mesmo que não renda curtidas, mesmo que não seja compreendido, porque a verdade quase sempre é solitária no início, quase sempre é estranha, quase sempre incomoda, e Thoreau estava disposto a caminhar com essa verdade, mesmo que ninguém o acompanhasse, mesmo que fosse o único na trilha, porque para ele era melhor ser fiel a si mesmo sozinho do que ser aceito por todos sendo apenas uma máscara. E essa é uma escolha que poucos estão dispostos a fazer, porque o preço da autenticidade é alto, mas o da falsidade é mais alto ainda. E Thoreau sabia disso, e por isso escreveu, viveu, caminhou, plantou, meditou e se rebelou, não contra os outros, mas contra a ideia de que precisamos nos perder para sermos amados, que precisamos nos calar para sermos aceitos, que precisamos seguir a manada para termos valor. E é nesse ponto que sua filosofia deixa de ser apenas uma reflexão e se torna um grito silencioso, por liberdade, por consciência, por presença, um chamado para que olhemos para dentro, para que desaceleremos, para que desaprendamos o que nos ensinaram sobre sucesso, felicidade, convivência e comecemos a nos perguntar: o que realmente importa para mim? O que é essencial? O que é verdadeiro? Quem eu sou quando ninguém está olhando? E são perguntas simples, mas tão profundas que assustam, porque revelam o que está por trás da maquiagem social, por trás dos papéis que desempenhamos, por trás das máscaras que vestimos para sermos aceitos. E foi por querer viver sem máscaras que Thoreau escolheu a solidão, porque na multidão é fácil fingir, é fácil seguir, é fácil desaparecer entre os outros, mas na solidão tudo aparece, tudo grita, tudo vem à tona, e é nesse confronto com o real que se encontra a liberdade, porque não há liberdade verdadeira sem autoconhecimento, e não há autoconhecimento sem silêncio, sem introspecção, sem coragem de estar só. E foi isso que ele cultivou em Walden, um espaço de encontro, de desintoxicação, de retorno, e é isso que ele nos convida a buscar, não necessariamente indo para uma floresta, mas criando florestas interiores, momentos de silêncio, práticas de escuta, pausas conscientes, fugas temporárias do ruído externo para reencontro com o som interno, porque só assim podemos nos lembrar de quem somos de verdade. Só assim podemos deixar de ser multidão e voltarmos a ser pessoa, indivíduo, presença. E isso exige prática, exige escolha, exige enfrentamento, mas também recompensa, porque o que se encontra nesse caminho é precioso demais para ser descrito. É algo que se sente, que se vive, que se torna parte de quem você é. E uma vez que se prova desse silêncio, nunca mais se quer voltar ao barulho de antes, porque se percebe que a vida que se leva correndo, gritando, distraído, conectado com tudo e com todos, mas desconectado de si, é uma vida pela metade. E Thoreau nos propõe outra coisa, uma vida inteira, ainda que solitária, ainda que incompreendida, ainda que lenta, mas uma vida vivida com profundidade, com inteireza, com sentido. E talvez, no fundo, seja disso que estamos todos precisando, de uma pausa, de um silêncio, de um retiro, mesmo que breve, mesmo que interno, para lembrarmos que há uma parte de nós que não precisa de plateia, que não precisa de aprovação, que apenas quer ser, e ser já é o bastante.